Hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional de Conscientização sobre Hemangiomas. As ações promovidas sobre o tema disseminam informações com relação ao diagnóstico e tratamento, além de combater o preconceito, esse que é considerado um tumor benigno de origem vascular. Acomete frequentemente as crianças e cerca de 3% dos recém-nascidos. Segundo o Ministério da Saúde, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada. Eu achei tão legal a gente falar sobre o tema, porque eu acho que ainda é confuso para algumas pessoas, né? Em relação às manchas e tal. Sim, muita coisa. E é interessante a gente saber o que é bom, mas que também não é para relaxar demais, né, doutor? Exatamente, né? Nada é tão bom que não possa ficar ruim. Exato, infelizmente. É verdade. Doutor, o que são os hemangiomas? Exatamente o que você falou. Eles acabam sendo caracterizados como tumor, né? É um tumor benigno, porque ele vem de uma proliferação anormal dos vasos. E essa proliferação anormal faz com que eles se embolem e fiquem com uma característica de novelo de lã. E aí, esse novelo, ele sofre a gente chama de encapsulamento, ou seja, uma cápsula de fibra envolve ele, deixando ele mais rígido. E todo tumor, ele possui uma cápsula, por isso que ele é classificado como um tumor. Porém, é um tumor benigno, tá? De uma proliferação anormal. Importante salientar que não é câncer, tá? É um tumor benigno. É por causa da formação dele, né, doutor? Exatamente. Esse encapsulamento dá a característica que pela medicina se enquadra como um tumor. E a gente fala que é frequente em crianças, porque eu acho que muitas crianças, às vezes algumas já nascem com isso, doutor? Pode ser genético? Na verdade, a causa ainda é desconhecida. Porém, o que se sabe em relação à causa do hemangioma é que ele acontece pela proliferação inadequada através de proteínas que são produzidas pela placenta. Por isso que as crianças já nascem com o hemangioma. Mas isso também não impede do adulto ter uma alteração de característica genética que ainda é estudada para poder desenvolver durante a vida. Interessante. E pode acontecer da criança não nascer e ter depois de alguns dias, por exemplo? Pode sim, pode. Ou pode acontecer também de nascer e não sumir. No primeiro ano pode sumir, mas pode não sumir, né? Dependendo da classificação, que ele tem uma classificação. Boa. A gente tem umas fotinhas aqui, doutor. Isso, o que a gente está vendo? Nós temos aqui um hemangioma, eles são classificados como superficiais e profundos, tá? E internos, perdão. O superficial, ele tem uma divisão, que ele pode ser o capilar. O capilar é aquele que a gente encontra mais nas pessoas, que são aquelas manchas vermelhas, mal definidas, bem planas, e são os mais superficiais. Quando ele é mais profundo, a gente chama de cavernoso. Então, essa proliferação, ela acontece, vem subindo, chegando mais na superfície, e aí causa aquele volume, aquele relevo, que é a foto que a gente viu ali do bebezinho. Então, por isso que confunde, doutor, porque o superficial é aquele que, por exemplo, você passa a mão, você não sente, vamos dizer assim. Você só vai observar aquela mancha que normalmente é vermelha, arroxeada, né? Que nós temos ali na foto do pezinho ali. E aí, doutor, me desculpa a ignorância, mas tem uma manchinha que chama salmão, alguma coisa assim também, não é? Que a criança também pode ter. Isso. Dá para confundir? Dá para confundir, porque a diferença deles é no caso do bebezinho ali. Ele vai vir mais profundo, ele causa um relevo. Quando ele causa o relevo, a borda já é mais mal definida e parece que no meio ele tem outros relevos, parece que tem umas pequenas bolhas no meio daquele relevo. Isso já caracteriza o hemangioma, já dá essa diferença. E a gente acaba vendo mais em criancinha mesmo. A gente vê no adulto, mas ele já vem desde tenra idade, desde quando é criança, aquela manchinha. E ele tem alguns locais que acabam sendo mais localizados, que são o rosto, a cabeça, o pescoço, as costas e em algumas pessoas no peito. Só para salientar, a gente tem os internos também. Os internos são aqueles que já acometem órgãos. Tem o fígado, né, que é o hemangioma hepático, tem a coluna, né, que é o hemangioma vertebral. Então, já existem aqueles mais internos que não são vistos. E mas como que a gente descobre, doutor? Exame, né? Qual exame? São exames. Ali é o do fígado, né? Ali tem o fígado, o hemangioma, né? Ele se apresenta, na verdade, parece uma bolha, né, de hematoma, mas é porque não é na pele. A pele tem as camadas que protegem. Ali não, ali já é mais
é mais fina a camada das células hepáticas. E normalmente ele é descoberto ao acaso, quando vai fazer um exame, tá? Ele é descoberto. Ali tem um hemangioma dentro da arquitetura óssea da coluna vertebral, isso é um corte da coluna. Nossa, doutor. Então ele é localizado e ele pode crescer, e quando ele cresce, ele pode empurrar, né, o osso e começar a causar alguns sintomas, que aí é quando os hemangiomas, eles não são só o que a gente chama de sinal, que é o que a gente vê. Eles podem causar os sintomas, que é aquilo que a gente sente. E aí causa dor, doutor? Pode causar, dependendo do local. Por exemplo, esses que são na vista, né, nos olhos, nas pálpebras, no rosto, eles podem causar um crescimento muito grande e a pálpebra cair e ficar aquele volume grande. Pode causar no lábio e o lábio ficar inchado e isso prejudicar a fala, nas áreas respiratórias e prejudicar a respiração. Quando você tem um hemangioma mais interno que pega o fígado, pode causar náuseas, vômitos, falta de apetite e pode chegar até anorexia. Nossa. Então, algumas pessoas às vezes dizem, eu tenho náusea, eu tenho vômito, gastrite, não deu. Vesícula, não deu. A minha alimentação, eu posso me alimentar que às vezes não causa. Ele vem à toa, do nada, surge o sintoma. Pode pesquisar um hemangioma que pode estar acontecendo ali no fígado. A pessoa pode ficar com icterícia, quando ela fica amarela, é porque ele pode estar perto da vesícula e aí não consegue pôr a bile para fora e aí começa a ter essa coloração amarela. Na coluna, as pessoas que têm dores nas pernas, né? Eu tenho dor na minha perna. Será que são varizes? Será que são artérias? Não. A dor é reflexa, que a dor é muito parecida. Pode ser uma dor do nervo ciático, que ele nasce na coluna lombar e vem para as pernas. Você vai lá, faz um exame, não tem hérnia de disco, faz o exame do nervo, o nervo está funcionando normal, e aí quando você vê, pode ser um hemangioma. Ali tem uma observação do hemangioma numa tomografia, que é essa mancha, né, esbranquiçada, característica de um hematoma, como se fosse um hematoma, bem no meio do osso da vértebra. E você vê que na parte de trás ele começa, essa textura esbranquiçada de osso, sair. E é por ali que passa o nervo, então ele começa a comprimir o nervo. Então, algumas dores neurais, alguns sintomas neurais, falta de força que acontece mais com o idoso, às vezes está em pé, o nervo está inflamado, ele não consegue conter o músculo relaxa, a pessoa cai sozinha. Pode ser um hemangioma. Uau! Doutor, tem perguntinha do Léo para você. Tem perguntinha, doutor, porque minha filhinha Clarinha tem um hemangioma na pontinha do pé, olha só aqui, ó. Que tchucu-tchucu. Bem pequenininho. Eu queria te perguntar se existe alguma coisa, algum teste que a gente possa fazer em casa, se esse hemangioma é perigoso ou não sei se tem uma circulação sanguínea um pouco mais perigosa e tal. Eu queria saber o que a gente pode fazer para isso. Isso, então. Bebezinho, assim, né? Quantos meses? 4 meses. 4 meses. Então, é normal a gente ainda encontrar na cabeça, nas extremidades, né? Ainda mais pontinha de dedo, que tem bastante vasinho capilar. O ideal é ir observando, né? Em 1 ano, ele normalmente some. Se não sumir, é observar como é que vai ficar a marcha dela, se ela vai conseguir encostar, se vai apresentar algum tipo de dor. Se não apresentar, perfeito, vai ficar aquela manchinha ali como um sinalzinho dela. E é quando ele é benigno e é superficial. Mas se ele não regredir e começar a apresentar alguns sintomas, uma dorzinha ao pisar, né, sentir que ela não está encostando o pezinho no chão para engatinhar, aí já tem que começar a pesquisar, porque existem algumas formas de tratamento para regredir as dores, mas manter a manchinha. E existem algumas formas até mesmo de remover as manchinhas. Sim. E, doutor, por exemplo, como a gente vê que ela tem ali, né, um volumezinho, como está bem no pezinho dela, na hora de caminhar, né, ele vai continuar a bolinha. Vai continuar a bolinha. E não estoura? Não estoura, porque a pele segura bem, né? Nossa pele é mais forte do que a gente imagina. É isso que eu tô são pensando. Microvasos. Eles, na verdade, eles estão com aquele volume, mas eles estão estagnados. Eles não estão crescendo, porque o que ele tem que crescer, ele cresce durante a formação. Depois que ele cresceu, ele vai crescer em extensão, porque o corpo dela vai crescer. Mas em volume ele não vai crescer. A não ser que exista outros problemas vasculares no futuro, que já é mais característico da idade adulta, que possa causar complicações de hemangioma. E no adulto, doutor, geralmente se descobre os internos?
Os internos. Né? Porque os externos já são vistos desde pequenininho. Aí começa a apresentar alguns sintomas, começa a fazer alguns exames. Normalmente é aquela coisa do mirou no que viu, acertou no que não viu. Porque você vai pedir o exame para saber o que está acontecendo, pensando numa coisa totalmente contrária. E aí você vai achar o hemangioma e aí você vai fechar o diagnóstico. E aí é começar o tratamento, se for o caso. A gente já vai falar de tratamento, mas antes tem perguntinha do Instagram. Perguntinha, vamos ver aqui, perguntinha no Instagram. Do Nando. Hemangiomas podem ter complicações? Obrigado, Nando, pela pergunta. Exatamente. Então, podem ter complicações, é o que a gente falou. Pode ter. Quais são as complicações? Quando nós temos o hemangioma associado a outras doenças vasculares, onde ele recebe um aporte de sangue muito grande e o vaso está fraco, e aí entra a questão de sempre observar vitaminas, né? O fortalecimento da parede vascular, ele pode criar um hematoma porque ele pode estourar. Aí ele estoura, mas é algo interno, ele não sai. Entendi. Né? Ele fica ali, pode causar um hematoma. Lembrando que vasos inflamados, pode entrar uma bactéria no nosso corpo e causar inflamação, infecção local. Né? Então, assim, existem quadros de hemangiomas mais extensos, aí mais internos, que pode causar sepse. Né? Então, assim, as pessoas que têm os hemangiomas, que são mais na região gastrointestinal, sangue nas fezes pode acontecer. Né? Quando os hemangiomas, eles são na região da vista, ele pode causar um quadro chamado ambliopia. O que é ambliopia? Olhos normais, eu vejo você normal, do jeito que você é, não vejo nenhuma alteração, mas a sua acuidade visual, a sua capacidade de visão está totalmente desorganizada. Pode ser pelo hemangioma. Então, existem algumas complicações. Por isso que quando ele causa alguns sintomas e é descoberto, tem que tratar. E aí, é o tratamento que é com medicações ou cirurgia? É isso, doutor? Sim. Como funciona? Quando ele é superficial, causa dor, ou você começa a observar um processo inflamatório, existem medicamentos específicos, tá? São medicamentos, alguns que são usados até pela parte cardiológica, controle de pressão, para poder controlar exatamente a pressão ali dentro, até corticoides, que podem ser usados, mas lembrando que é sempre assim, na dosagem personalizada e certa para as pessoas. Não é chegar na farmácia, pedir, eu queria um corticoide para passar aqui em cima. Não é assim que funciona, ou nem tomar, né? E também pode ser feito laser, tratamento a laser, ele pode, igual a gente faz para retirada de varizes, pode ser feito, claro, numa especificação diferente, e esse tratamento a laser, ele pode diminuir esse conglomerado de vasos, é como se a gente secasse alguns desses vasos. Quando eles são internos e estão causando muita complicação, aí a cirurgia é para remoção dele. Boa, doutor, muito bom, muito esclarecedor. A gente precisava falar dos tratamentos, né, gente? Então vamos lá, doutor. Se o pessoal tiver mais dúvida, aproveite para entrar em contato com o doutor, @dr de doutor.rodrigogurgel, e aproveita para fazer mais perguntas. Se tiver mais, doutor volta e termina de responder para vocês, tá? Muito bom. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Mais uma vez, sempre. A gente sempre fica aprendendo muito com o doutor. Toda vez que ele vem, a cabeça fica assim, ó, borbulhando. Beijo. Boa viagem de volta. Obrigado. Viu?